Boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança em Taubaté. A Igreja Batista Nova Aliança está ali, na Vila Olímpia, na Rua Dracena. E assim que passar essa pandemia, nós estaremos cultuando ao Senhor ali, E já fica o convite aí a quem se interessar, Quem tiver o desejo de congregar e louvar, adorar o Senhor conosco. Então, nós estamos ali na Vila Olímpia, na Rua Dracena. Nós queremos começar com a palavra de oração e cantar um hino, Vou tentar tocar e cantar um hino da minha época lá do seminário, Batista Regular do Sul, que é o Regozijo em Deus. E aí nós vamos pregar sobre o nosso tema. Nós vínhamos pregando no livro de Salmos, falando sobre as promessas para se considerar em tempos de dificuldade, e hoje nós queremos finalizar isso, falando sobre as 3 coisas, para se lembrar quando chegam os momentos difíceis. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, somos gratos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, o privilégio que temos de sermos filhos do Senhor, temos a vida eterna. Queremos pedir ao Pai, o Senhor que nos sonda, que nos conhece, que o Senhor possa nos sondar e certamente o Senhor há de encontrar os nossos pecados. Então pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados, nos purifique de toda injustiça, preparando-nos o coração para podermos cantar louvores, para podermos pregar a palavra do Senhor, para podermos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dar. Se conosco, ó Pai, nós oramos por isso e já agradecemos em nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. Então tem esse hino, da época do seminário aí, Regozija em Deus. Vou tentar tocar e cantar. Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu servo e lhe dá formação, dá graças a Deus quando o teste se faz. Em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vai, pois ao te provar, purificar. Qual ouro então serás? Quando as trevas da frente se impõem, eu olho para a cruz que o Calvário expõe. Submeto-me ao Mestre, não olho para trás. A paz vem e o medo desfaz. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar. Qual ouro então serás? Sim, posso ver
provações vêm de Deus, em amor fortalece e limpa os céus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mais fruto darei. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. É um hino complicado, né? Com bastante pestanas aí, né? Mas tem uma mensagem que vai confirmar, né? O que nós vamos trazer para os irmãos hoje à noite na pregação, falando sobre essas três coisas para se lembrar quando chegam os momentos difíceis, né? E tem a ver com as provações. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Tiago, né? A epístola aí de Tiago, no capítulo 1. Eu vou ler aqui os versículos 16, 17 e 18. E diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Três coisas para se lembrar quando chegam, né, os momentos difíceis, né? Alguém disse que as provações são ajustadas por Deus à pessoa, a fim de que o que acontece com uma vida, né, com uma pessoa, não se repita com a outra. Quando nós paramos para pensar nas nossas lutas, as nossas lutas não são todas iguais. Por quê? Elas não são todas iguais. Porque nós temos um Deus sábio que faz esse ajuste, né? Ou seja, que adapta a aprovação à pessoa. Aliás, nós vemos aí que há vários versículos falando sobre isso, né? E eu posso dizer para você que Tiago, ele concordaria com esse sentimento, né? Porque, em certo sentido, toda a carta de Tiago, ela é sobre como responder de maneira adequada quando nós estamos sob pressão. Você já esteve sob pressão, né? Você pode olhar aqui a epístola, né, de Tiago, que você vai encontrar informações sobre como lidar, como se comportar de maneira adequada aí quando sob pressão. Por exemplo, Tiago já nos diz aqui, né, nos versículos 2 a 4 aí, que as provações são uma parte necessária do nosso crescimento espiritual. Olha os versículos 2, 3 e 4 do capítulo 1, ele diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações ou várias provações, né? Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, né? E também diz que há uma bênção reservada para aqueles que respondem de maneira correta. Olha o versículo 12 do capítulo 1. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
Então, né, ele está dizendo aí, também disse que nós não devemos culpar a Deus quando os tempos difíceis chegam, né? Versículos 13, 14 e 15 diz assim: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, diferenciando tentação de provação, né? Ninguém, ao ser tentado, diga de Deus sou tentado. Agora, Deus nos prova? Prova. Né? Em nosso texto aqui, de Tiago, capítulo 1, versos 16 e 18, ele está ampliando esse argumento aqui, nos lembrando que Deus, né, é bom o tempo todo. Aliás, eu fui certa feita a uma igreja que tem essa maneira, esse jargão, né? Deus é bom o tempo todo e em todo o tempo Deus é bom, né? Tem esse costume de se falar assim. Eu vou dizer para você que Deus é bom o tempo todo, mesmo durante as mais difíceis provações. Deus não está sendo julgado durante a nossa provação, né? Para saber se ele é bom, se ele não é. Nós é que estamos sendo julgados. E Deus usa os tempos difíceis para colocar a nossa fé à prova. Né? A passagem aqui nos mostra, por exemplo, 3 coisas que nós precisamos lembrar, né, ao passar aí por provações e se nós queremos passar no teste ou na provação com louvor. Então, a primeira coisa que nós devemos nos lembrar é lembrar, né, de que Deus, ele nos ama. Então, lembre-se do amor de Deus. Olha o versículo 16, ele diz assim: não erreis, meus amados irmãos. Sabe, quando os tempos difíceis chegam, é fácil culpar a Deus por nossos problemas. Lembra de Adão no jardim do Éden? Como Adão lá no jardim do Éden, nós somos especialistas em transferir o problema para outra pessoa. Né? Ele transferiu ali para a Eva transferiu para a serpente, e a serpente ficou procurando alguém para transferir, né? Não encontrou. Mas nós somos especialistas nisso. Né? Muitas vezes nós dizemos assim, não é minha culpa. Ou eu não mereço isso. Você que começou isso, né? O mal me fez isso. Eu não consegui me controlar. Talvez você já viu algumas pessoas dizendo isso. Agora, no final, todas as nossas desculpas nos levam de volta a Deus. Ele é aquele com quem nós temos de lidar a cada dia, a cada momento, né? Ele nos fez, ele nos deu vida, ele também um dia vai cobrar e um dia nós vamos prestar contas a ele. E todas as desculpas, né, por mais bem elaboradas que sejam, elas serão expostas como mentiras quando nós ficarmos sob a luz da perfeição de Deus. Então, não se engane, achando aí que você pode culpar uma outra pessoa, ou mesmo culpar a Deus, pelas provações que você enfrenta, pelas tentações, né, que também aparecem por aí, né? Essa é a primeira coisa que Tiago aqui quer que nós observemos. Ele acrescenta aqui uma verdade importante, né, ao chamar aí os leitores de meus amados irmãos, né? Tiago, ele vê aqui, né, esse termo, vou dizer assim, não é só um termo afetivo, né? Por uma questão prática aqui, né, Tiago, ele não teria conhecido todos os cristãos judeus que estavam espalhados ali em muitos lugares. Olha o versículo 1, ele fala assim, capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Então, as tribos estavam dispersas, ele certamente não conhecia todos, não é como se ele dissesse assim, eu amo vocês, né? Sem dúvida, isso era verdade,
Mas a frase significa muito mais do que isso aqui, né? Tiago, ele está lembrando os seus leitores de que eles eram muito amados por Deus. Você é amado por Deus. E Tiago está dizendo isso aqui, né? Eles eram irmãos e irmãs em Cristo, que haviam experimentado o amor de Deus de uma maneira profunda. E ele queria relembrar, né? Fazer com que eles lembrassem disso. Ele está realmente dizendo assim, olha, quando você for tentado, quando você for provado, né? Lembre-se do quanto Deus o ama. O quanto Deus ama você. O perigo, alguém disse o seguinte, que o perigo do pecador não redimido é a descrença. Agora, o perigo do pecador redimido é a crença errônea, a crença errada. Então, tome cuidado com essa crença errônea, né? As pessoas, às vezes, têm ideias erradas sobre Deus, sobre o que Deus está fazendo. Se você crer de maneira errada, o resultado não será bom. Então, nós cremos de maneira errada quando, por exemplo, nós nos esquecemos do que custou a Deus nos salvar. Custou o seu próprio filho, né? Ou, por exemplo, quando nós esquecemos de onde nós fomos resgatados. Onde você estava, onde eu estava, onde nós estávamos, e Deus nos tirou de lá. E a crença também é errada quando nós acusamos Deus de nos maltratar. Talvez você vai dizer, mas alguém não vai dizer dessa maneira, Deus está me maltratando, mas ele vai dizer assim, por que o Senhor está permitindo isso, Senhor, na minha vida? Então, essa é uma forma de acusar Deus de que Ele está nos maltratando. Não há cura para a crença errada ou a crença errônea. A única maneira aí é você substituir aquela falsa ideia ou a falsidade pela verdade. Então, quando ele fala aqui, ele fala assim, amados irmãos, ele fala assim, lembre-se de que você é amado, amado por Deus. E quando nós permanecermos diante da cruz, né, contemplando o que Jesus fez por nós não seremos enganados nos tempos difíceis. Aliás, Romanos 5:8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como é que Deus prova o seu próprio amor para conosco? Diz lá em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E é porque Cristo morreu por nós que nós fomos feitos filhos e filhas de Deus, a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus. Então, o Tiago está dizendo, lembre-se do amor de Deus. Mas ele para por aí? Não, ele diz assim, lembre-se da bondade de Deus. Você vai lembrar do amor de Deus, você vai lembrar da bondade de Deus também. Olha o versículo 17, diz assim, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Lembre-se da bondade de Deus. Lembra da frase? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Então, a mudança aqui do assunto, né, parece até meio abrupta, né, rápida aqui, mas o fluxo de pensamento ele é claro. Nós não devemos culpar a Deus pelas provações, pelas tentações, né? Se eu pensar em tentações, aí que eu não posso mesmo. Porque o desejo maligno leva ao pecado, que leva à morte. Né? Versículos 13 a 15 fala sobre isso. 2 vezes, Tiago, ele nos avisa para não culpar a Deus por nossos problemas. Quando nós pecamos, nós só podemos culpar a nós mesmos. Agora, ele vira aqui, ele diz assim, tudo de bom vem de Deus. Você sabia disso? Você vai dizer, eu sei, né? Veja que o versículo 17 está estabelecendo um contraste aqui. Tudo de bom neste mundo, em última análise, vem de Deus. Então, se for bom, Deus o fez. Ele deu ou ele enviou. As palavras aqui, né,
familiares, vamos dizer assim, né, afirmam isso de maneira muito clara. Louvado seja Deus de quem todas as bênçãos fluem. Então você deve louvar a Deus porque todas as bênçãos provêm dele, fluem dele. E aí eu pergunto, você acredita nisso? Abra sua Bíblia, deixe guardado, Tiago, dá uma olhada em Atos, livro de Atos, capítulo 17. Eu vou ler aqui o versículo, deixa eu olhar qual é o versículo, Atos 17, versículo 28, diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas estão, pois somos também sua geração. Ele diz assim, ó, nele vivemos e nos movemos e existimos. Você está vivo, está respirando. Sabia que Deus é que permite que você respire nesse momento? Você está vivo porque Deus assim o quer. Se Deus não o quisesse, você já estaria morto. Então, se você, olha lá, diz aqui, nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, nós entendemos que nós estamos vivos agora porque Deus nos quer vivos. Se Deus retirasse a sua mão abençoada, né, nenhum de nós viveria. Sabe, você vê, você ouve, você se movimenta, você pensa, você ri, você sonha, você chora. Tudo que você faz é porque Deus quer. Se ele não quisesse, você não faria. E aqui, o fato é que todos nós temos ciência disso, mas raramente nós pensamos nisso. Sabe, é raro você encontrar alguém, né, que realmente agradeça a Deus e pense sobre o que está agradecendo. Sabe, a vida é um presente de Deus que nós recebemos. E nós devemos agradecer cada dia a Deus pelo presente recebido. Tem um versículo em 1 Coríntios 4, deixa eu conferir isso aí. Versículo 7, tem uma pergunta aqui. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Aí eu pergunto para você, né? E que tens tu que não tenhas recebido? Aí você vai me dizer assim, mas eu comprei um resultado do meu trabalho. Eu pergunto para você, quem que deu saúde para você se levantar, né, se preparar e ir trabalhar? Quem é que manteve você todos os dias lá para que no final você pudesse receber o seu salário? Foi Deus. Foi Deus quem fez isso. Então nós temos que ter essa ciência, sabe? Que a vida é um presente de Deus. E Tiago está enfatizando isso. Se você voltar lá no Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Você recebeu de Deus. Sabe? Ele fala assim, toda boa dádiva desce do Pai das luzes. Então a qualidade de misericórdia, ela não é retida. Shakespeare falou isso uma vez, né, naquela obra lá do Mercador de Veneza, ele fala assim, a qualidade de misericórdia não é retida, cai como chuva suave do céu. Shakespeare falou isso, escreveu isso lá, né? E isso é verdade, em todos os sentidos. Sabe, a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. A misericórdia sempre desce do céu. Ela começa com Deus e ela vai, né, até o homem. Ou seja, ela começa no céu e termina na terra. Você não barganha por misericórdia. Porque para você poder barganhar por misericórdia, você tem de possuir alguma coisa para oferecer para Deus. E a pergunta é, o que Deus precisa que você possui? Na verdade, tudo é de Deus, nós não temos nada a oferecer a Deus, tudo nos vem dele, toda dádiva, todo dom perfeito, né? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, ou seja, a misericórdia,
é de fato como a chuva suave que amolece aí o solo duro do nosso coração humano. Sabe? Deus tem sido misericordioso conosco a cada dia. Se Deus não perdoasse e continuasse, né, se nós continuássemos na situação de não perdoados, como seria a nossa vida, né? Se ele não continuasse a derramar a sua misericórdia como aquela chuva suave do céu, nós estaríamos completamente perdidos. E aí eu pergunto a você, a que tipo de Deus nós servimos? A Bíblia diz que ele é completamente bom. Mas vou dizer mais, ele é imutavelmente bom, ele não muda. E é por isso que aquela igreja que eu disse que eu ouvi uma vez pode dizer: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Na verdade, nós poderíamos mudar até isso. Eu poderia dizer assim, ó, Deus é bom o tempo todo, em todas as situações, não importa o que aconteça, Deus é bom. Entendeu isso? Deus é bom o tempo todo, em todas as situações, não importa o que aconteça, Deus é bom. Olha aí, Deus é bom o tempo todo, em todas as situações, não importando o que aconteça, Deus é bom. Eu poderia acrescentar uma última aqui para fazer todo assim, né? Eu sou testemunha disso. Você pode dizer isso? Deus é bom em todo o tempo, em todas as situações, não importa o que aconteça, Deus é bom e eu sou testemunha disso. Né? É interessante, sabe? Porque agora eu pergunto para você, você é testemunha disso? De que Deus é bom o tempo todo, Deus em todas as situações, não importa o que aconteça, Deus é bom e eu sou testemunha disso? Sabe? Porque tem muitas pessoas que não podem dizer isso. Às vezes é difícil dizer, mesmo quando nós pensamos que sabemos o que vai acontecer amanhã, a vida pode mudar de uma tal maneira assim, né, que nos deixa perplexos. A vida, ela nunca é apenas uma coisa somente. Sempre tem duas, né? Ou ela é boa ou ela é má, ela é boa e má, boa para alguns, má para outros. Tem doença, tem saúde, tem choro, tem alegria, tem vida e tem morte, tem guerra, tem paz, e tudo isso está misturado. E é por isso que nós precisamos de um Deus em que não haja sombra de mudança. Olha o que ele fala lá no versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Fala assim, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, Deus é o ponto imutável em nosso mundo de mudanças. Você está vivendo um mundo de mudanças, mas só que Deus é imutável. Ele é bom e ele sempre será bom. Sabe, ele não muda de ideia, né? Hoje eu serei gentil, amanhã eu serei rude. Você pode dizer assim, nós somos assim, mas Deus não é assim. Sabe, ele não decide uma coisa hoje e amanhã ele muda. Porque ele é imutável. E isso me leva aqui a mais um ponto. Lembre-se da graça de Deus. Sabe, o versículo 18 diz assim, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabe, como Tiago, ele pensa na bondade de Deus, ele naturalmente se volta agora para uma ilustração que os leitores iriam entender muito bem naquela época, né? Se você olhar aqui, ele diz assim, a frase nos gerou, traduz, né, uma palavra grega que significa dar à luz. O que nós sabemos aqui, né, é sobre um nascimento. O que nós sabemos desse nascimento divino, né? Quando ele fala que Deus nos deu a luz.
Deus nos gerou. Sabe, o texto aqui vai mostrar que tudo começa com Deus. O texto nos ensina aqui que a salvação não começa conosco, mas com Deus. Tem uma história que diz assim que um novo convertido, ele se levantou, né, com grande alegria numa reunião de oração para dar o seu testemunho de como Jesus o salvou, né, o salvar, digamos assim. Aí depois que ele deu o testemunho dele, um cristão aí mais velho, pensando até em admoestá-lo, disse: "Ó, meu irmão, o que você compartilhou foi maravilhoso, mas você não falou nada sobre a sua parte na sua salvação." Então, o novo convertido, né, respondeu da seguinte maneira: minha parte era fugir do Senhor o mais rápido que eu pudesse. E a parte de Deus era me perseguir até que me encontrasse e me salvasse por sua graça. E a grande verdade é essa: nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos por aquilo que Deus fez em nosso lugar. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, nós estamos condenados à morte, a morte física, espiritual e eterna. Nós não podíamos pagar por isso. Mas Romanos 6:23 fala assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É um dom, já é algo que você recebe, mas fala assim, gratuito, você não paga por ele, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus está dando isso de graça. A vida eterna é em quem? Em Cristo Jesus. Você pode falar assim: eu sou salvo pela minha igreja. Mentira. Você é salvo em Cristo Jesus. Eu sou salvo porque eu fui batizado. Mentira. Você é salvo em Cristo Jesus. Eu sou salvo porque eu tenho feito muitas boas obras. Mentira. Você é salvo em Cristo Jesus. Somente Jesus nos salva. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida a Ele. Lembra daqueles ladrões na cruz, os malfeitores lá? Um virou-se para o Senhor Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E, ele reconheceu, né, um pouco antes que ele era um pecador, ele merecia aquilo, mas Jesus não merecia. E ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabe que Jesus vai, né, partir, mas não vai ficar ali. Vai entrar no reino dele. Ele fala: se o Senhor puder me levar para lá, Senhor, lembra-te de mim. Ele reconheceu Jesus como Senhor. Ele reconheceu que há um lugar preparado por Deus para morar. E ele queria estar lá. Jesus virou para ele e diz: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que salvou a vida daquele homem? Olha, não foi igreja, não foi batismo, não foram boas obras. Foi simplesmente a fé colocada no Senhor Jesus. Sabe, a salvação, ela é do Senhor. Nós precisamos de uma nova vida, né? Por que nós precisamos de uma nova vida? A resposta é simples. Nós precisamos de uma nova porque a velha com a qual nós nascemos está cheia de pecado, de desobediência, né? Como Tiago aqui acabou de dizer, né? Nos versículos 14 e 15, olha lá. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. E aí, então, a pessoa precisa nascer de novo, né? Eu não vou olhar lá no capítulo 3 de João, mas Jesus está lá conversando com Nicodemos, e ele fala para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta: mas como é que eu vou nascer sendo velho? E aí Jesus mostra para ele que esse novo nascimento é algo que é produzido por Deus. Se você olhar no capítulo 1 de João, diz assim, eu até vou olhar lá, Evangelho de João, capítulo 1, né, talvez seria interessante até olhar primeiro o capítulo 3, porque eu falei do novo nascimento. Olha o capítulo 3 de João, versículo 3, diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4 diz: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura,
tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer, Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ele vai falando com Nicodemos aqui, até chegar naquele versículo maravilhoso 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, com isso em mente, eu peço para você voltar para o capítulo 1 de João, que diz assim, no versículo 11, né? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem é que veio aqui? Jesus, né? Se você olhar no versículo 1, fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No 14 diz assim, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Tu está falando sobre Jesus. É ele que veio. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Diz aí o versículo 11. Aí o versículo 12 diz assim, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí o 13 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E é esse nascimento espiritual. Quando você se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus e crê nele para a vida eterna. Então você nasce de novo, né? E aqui é importante, porque o novo nascimento não é uma opção se você... como é que eu vou dizer assim? O novo nascimento é a única opção se você deseja ir para o céu, morar um dia lá com Deus, né? Você não pode descartar isso. É necessário nascer de novo, Jesus disse. Até, como é que eu vou dizer assim? Os melhores entre nós, se for dizer, a melhor pessoa do mundo, Nicodemos era um bom homem, mas até a melhor pessoa do mundo precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. É um presente de Deus, né? Não nascer da vontade da carne, nem da vontade humana, né? Mas nascer de Deus. Então é dado pela graça e recebido pela fé. E é por isso que nós pregamos a palavra de Deus, né? Não são as nossas palavras que vão trazer vida, são as palavras de Deus, né? E em Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é uma espada que revela os segredos do coração. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, ela penetra o coração, ela revela o pecado ali, ela expõe cada desculpa, né, que a pessoa dá, né, e mostra à pessoa a necessidade que ela tem de receber ao Senhor Jesus Cristo. E a pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo, e aí ela é perdoada, ela nasce de novo, nasce na família de Deus, se torna um filho, uma filha de Deus, pela fé. E é isso que o Senhor está dizendo ali, né? Capítulo 3, quando ele falava com Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Da água e do Espírito. A água é um símbolo da palavra de Deus, o Espírito é a ação do Espírito Santo movendo o coração da pessoa, convencendo-a do pecado, da justiça e do juízo, que ela precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu queria ler um versículo aqui que está em Romanos, capítulo 10, né? Quando o versículo 8 fala assim, mas que diz? Romanos 10, 8. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Aí o versículo 9 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí o versículo 10 diz assim, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja,
quando a pessoa ela invoca o nome do Senhor, ela confessa o nome do Senhor, ela é salva. Isso não é por uma igreja, um batismo por obras, não. É a fé colocada no Senhor Jesus. Sabe, os leitores do primeiro século ali, né, voltando para a epístola ali de Tiago, eles estavam familiarizados com o termo que ele usou aqui, quando ele fala primícias, né? A cada ano, a primeira colheita, né, a primeira parte da colheita era reservada para o Senhor, né, como um testemunho de que toda a colheita pertencia ao Senhor, e isso era chamado de primícia. Né? Significa que nós somos um sinal, digamos assim, para o mundo de que uma grande colheita está acontecendo. Né? Deus pretende nos usar para mostrar a sua graça ao mundo inteiro. Né? E nós devemos ser a prova do que Deus pode fazer por meio de pessoas que são falíveis, estavam quebradas, estavam em seus pecados, mas foram regeneradas, receberam, né, uma ação divina que fez com que elas nascessem de novo. Então, o trabalho de Deus é mostrar a sua graça por meio de pessoas como nós. E isso coloca as nossas provações numa nova perspectiva, né? Ou seja, quando tem uma frase que está aí circulando, né, pelas mídias sociais, diz assim: quando tudo estiver concluído, você descobrirá que nunca foi aleatório. Sabe, quando você chegar lá no final, você vai ver que nada foi aleatório, tudo tinha um propósito. Não é sobre nós, é sobre Deus. Não é sobre a nossa vontade, é sobre a vontade de Deus. Não é sobre o hoje, mas é sobre a eternidade. Muitas vezes o aqui e o agora não faz sentido para cada um de nós. Você não entende aquilo, né? Vou dizer para você que não existe uma fórmula mágica que vai dissipar todos os seus medos, que vai dissipar toda a confusão, que vai enxugar todas as lágrimas. A chuva, ela sempre cai, né, do céu. Às vezes ela vem de forma branda, né, aquela nuvem serôdia ali, mas às vezes ela vem como uma enchente, né, derrubando tudo. E se você chegar a um lugar em que todas as suas perguntas, né, elas foram respondidas, todos os seus problemas foram resolvidos, todas as provações desapareceram, então você vai sentar, você vai relaxar, porque aí certamente você chegou ao céu. Agora o que existe aqui é perigo, é labuta, é luta, é armadilha, e ninguém está isento disso, né, dos problemas da vida. E a graça, ela nos trouxe até aqui, e ela nos levará com segurança até Deus. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte: quando chegarem os tempos difíceis, lembre-se, primeiro, do amor de Deus. Ele ama você. Lembre-se da bondade de Deus. Tudo que é bom, que acontece na sua vida, vem de Deus. E lembre-se da graça de Deus, que salvou sua vida, né? Que te concede aí o privilégio de morar eternamente no céu. E aí, então, você pode descansar em paz, enfrentando qualquer dificuldade que apareça na sua vida. Minha oração é que Deus abençoe a sua vida, né? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra que nos orienta. Nos ajude a lembrar, Senhor Deus, de quando vierem os momentos difíceis, do amor do Senhor, da bondade do Senhor e da graça do Senhor para com as nossas vidas. Porque aí nós não vamos desanimar, nós vamos continuar firmes, confiantes naquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. E que tudo feito seja para a tua honra e tua glória. Nós oramos por isso, desde já agradecidos e confiados no nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. Peço desculpas pelo barulho, porque eu estou gravando aqui da minha casa, de vez em quando acontece isso. Que Deus abençoe a sua vida.